Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez aqui para tirar mais uma dúvida de um ouvinte nosso aqui do canal, tá certo? Mas antes de mais nada, já vou pedir para que você que está aí do outro lado se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá certo? E dê um like no vídeo, tá bom? Então pessoal, na perguntinha de hoje, tá certo? A Jéssica pergunta: professor, o teste biológico quando ele sai com as duas ampolas, né, roxas, temos um problema? Isso é um problema na esterilização? Bom, gente, antes de mais nada, quem fez essa pergunta foi a Jéssica, tá certo? Então, assim como ela, deixa aqui a sua pergunta abaixo, tá bom? Que à medida que o tempo vai passando, a gente vai se organizando para responder essas suas perguntas, tá certo? Bom, gente, mais uma vez estamos diante de um teste biológico, né? E as duas ampolas roxas, estamos diante de um problema, tá certo? Então, qual é o normal, pessoal? Quando a gente submete, né, uma ampola teste, tá certo, a um procedimento de esterilização, o normal é que ela saia do processo de esterilização, vá para a incubadora e o resultado é que ela se apresente depois da incubação, tá certo, com uma tonalidade roxa, tá certo? Isso significa dizer, tá, que nós não tivemos uma proliferação de micro-organismos, tá? Mas lembre-se, o teste, tá certo? Ele é feito também com um controle, tá? Uma nova ampola é colocada, tá certo, na incubadora e essa ampola não vai passar pelo processo de esterilização. Ou seja, quando a gente colocar essa ampola controle na incubadora, depois de 24 horas, tá certo? A gente espera que essa ampola ela fique de que cor? Amarela. Tá? Então, um teste aprovado significa dizer que a ampola que foi para a esterilização, ela fique roxa e o controle fique amarelo, acusando que houve, né, neste amarelo, uma reprodução, uma multiplicação de micro-organismos, tá? E na ampola teste, tá certo? Acusa, por ela estar roxa, dizendo para a gente que aquela população de bactérias não se multiplicou. Ou seja, temos aí um resultado aprovado. Quando, depois da incubação, né, a ampola controle, tá certo? Ela apresenta-se na tonalidade roxa igual a da teste, tá certo? Significa dizer que nós temos duas possibilidades de problema. A primeira, a incubadora não está funcionando devidamente, tá certo? Se ela não está incubando, oferecendo a temperatura necessária para a multiplicação daqueles micro-organismos, a ampola controle vai ficar o quê? De que cor? Roxa, ao invés de amarela. Uma outra situação em que a gente pode ter também é que aqueles micro-organismos, tá certo? Naquele processo lá em que a gente tem, né, o disco de filtro embebido, ele pode estar com problema ali de fábrica, tá certo? Então são basicamente esses dois problemas. O que é mais comum? Defeito na incubadora, tá certo? Então repita o teste e veja se esse padrão ele se repete, ou seja, as duas ampolas, a teste e a controle, elas se mantêm, né, com esse aspecto arroxeado. Nessa situação, sugiro que você troque a incubadora, tá certo? Para você perceber se ainda permanece essa condição. Sendo assim, se permanecer, o problema está na ampola que você colocou para, né, fazer o processo de incubação, tá bom? Então acredito que essa é uma dúvida, né, de algumas pessoas, tá? Se você tem aí, né, mais alguma dúvida sobre isso, já deixa aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal e dar um like aqui no vídeo, beleza, pessoal? Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.